queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, Paz em Cristo Jesus. É uma alegria grande poder encontrá-los todos novamente para o nosso encontro cotidiano com a Palavra de Deus. Hoje, a liturgia da Igreja nos apresenta um texto tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou odeia o primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com suas preocupações, acrescentar um só dia à duração da sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vivais preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos vestir? Os pagãos é que vivem preocupados, procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe o que precisar de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Esse trecho interessante, bonito, é tirado de uma sessão maior, uma das primeiras grandes sessões do texto do Evangelho segundo São Mateus, o assim chamado Sermão da Montanha. A ideia que abraça a perícope que nos é proposta para este sábado é marcada por um verbo, merimnao, preocupar-se. Preocupar-se. Não vos preocupeis, não vos preocupeis. De fato, por 6 vezes este verbo aparece na perícope, desde o versículo 25 até o final, ao versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. De fato, não é o preocupar-se ou não preocupar-se, não é um convite a não se preocupar, muito mais é um convite a confiar. Os comentadores, a grande maioria dos comentadores e as edições da Bíblia, colocam no conjunto os versículos de 25 a 34. O texto da liturgia prefere nos colocar dentro também o versículo 24, que serve para nós quase como uma chave de leitura, não? Não podeis servir a dois senhores. Ou odia o primeiro e ama o outro, ou vai aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Preocupar-se sim, né? O excesso de preocupação pode expressar uma falta de confiança ou uma idolatria de confiar nas nossas capacidades humanas ou nos bens terrenos, quando é preciso ter um outro olhar. A preocupação é justa, não é? Mas a idolatria da preocupação não, no sentido de que, de fato, o preocupar-se mais ou menos não muda substancialmente, porque não depende de mim, que me preocupo, as grandes mudanças. A vida tem que ser acolhida como um dom e tem que ser percebida como um dom. É preciso estar atento a uma outra coisa. Excesso de preocupação, não. Mas aprendam a observar a providência de Deus que se manifesta nas coisas. A graça de Deus que é presente em todos os lugares. De fato, o verbo do observar aparece como uma lição de exemplaridade. Olhai os pássaros do céu. Olhai
Olhai como crescem os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que é tão insignificante, não fará muito mais por vocês? O excesso de preocupações ou a preocupação exagerada, ela se assemelha ao paganismo. Então, são os pagãos que vivem dessa maneira. Aqueles que têm fé sabem observar, têm um olhar atento a perceber a ação de Deus e a reconhecer a ação de Deus. Não é que não se preocupem, se preocupam na justa medida, dando à providência, dando à ação do Senhor espaço. Espaço. É saudável para aquele que professa a fé se colocar confiantemente nas mãos da providência de Deus que não falta. Porque, em última instância, é o Senhor que guia os rumos da história e guia de maneira mais ou menos tranquila, na medida em que o fiel, eu, você, cada um de nós, coopera com isto. Então, aprendam a observar. O excesso de preocupação tira da gente a capacidade de contemplar e perceber a beleza. Se lembram da história de Marta e de Maria? Podemos ler assim, mesmo se não se relaciona diretamente com o nosso texto, mas é um bom exemplo, não? Do olhar da contemplação, que aproveita da palavra do Mestre, e o excesso de preocupação que faz com que a outra não perceba a graça que tem diante de si. Então, atentos, não é? Atentos. Para cada dia o seu peso, ou o seu mal, como a tradução que nós lemos. Então, aprender a viver cada momento e o momento presente naquilo que tem de preocupante e naquilo que tem de bom, sem perder a graça desse dom. Buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse é fundamental. Né? E o reino de Deus não é algo que eu possa construir com as minhas capacidades, não é algo que eu possa comprar com os meus bens, os meus recursos. O reino de Deus é, antes de tudo, a acolhida de um dom que vai se tornando cada vez mais efetivo, mais evidente, na medida em que a minha resposta de fé e a minha ética de vida cooperam para torná-lo sempre mais evidente. É um processo de conversão e não de conquista pessoal. Eu me converto e acolho o dom que se apresenta e que eu percebo. Então, cuidado com o excesso de preocupações, porque podem nos tirar do foco daquilo que é principal. E aprendamos a contemplar, vede, né, a mão da providência, a mão poderosa e misteriosa de Deus. Não façam com os pagãos, que fazem do trabalho e do excesso de preocupação o seu Deus. Basta da idolatria do ter. É preciso aprender um outro processo. Né? Aproveitar da presença daquele que nos ama e que caminha conosco. Então, aprendamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Evitemos atitudes pagãs e contemplemos a beleza do Senhor que nos fala em cada momento da nossa vida. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.